Elias Pereira da Silva, mais conhecido como Elias Maluco, integrante da facção criminosa Comando Vermelho, comandava o tráfico de drogas em 30 favelas das imediações do Complexo do Alemão e da Penha, sendo acusado pela morte de mais de 60 pessoas. Elias Maluco foi considerado um dos responsáveis pelas ondas de violências que abalaram o Rio de Janeiro em dezembro de 2006 e novembro de 2010. Em 2 de junho de 2002, o jornalista Tim Lopes, que na ocasião fazia uma reportagem sobre abuso sexual de menores e tráfico de drogas em bailes funk na favela da Vila Cruzeiro, bairro da Penha, foi sequestrado e levado por um grupo de traficantes, liderado por Elias Maluco, para a favela da Grota no Complexo do Alemão, onde foi torturado e morto, após ter sido descoberto com uma microcâmera tentando filmar a venda de drogas no local. De acordo com depoimentos de traficantes ligados a Elias Maluco, presos poucos dias depois pela polícia, este teria torturado o jornalista, queimado seus olhos com cigarro e esquartejado o corpo com uma espada de samurai. Em seguida, o corpo de Tim Lopes foi incinerado em uma gruta, utilizando-se pneus e gasolina, método conhecido pelos locais como micro-ondas. Após intensas buscas, os restos mortais carbonizados foram encontrados no dia 12 de junho, num cemitério clandestino da favela da Grota. O crime gerou grande repercussão e Elias Pereira da Silva tornou-se um dos homens mais procurados do país. A polícia iniciou a chamada Operação Sufoco, cercando todas as saídas do Complexo do Alemão para tentar capturá-lo. O crime mudou a cobertura jornalística em comunidades do Rio de Janeiro. Desde então, foram adotadas regras de segurança mais rígida e o uso de equipamentos de segurança se generalizou. O crime teve repercussão internacional e motivou manifestações contra a violência no Rio de Janeiro em defesa da liberdade de imprensa, tendo sido um dos casos que levou a que o Brasil fosse apontado pela Comissão de Impunidade da Sociedade Interamericana de Imprensa como o terceiro país mais perigoso para os profissionais desta área nas Américas. Após 50 horas de cerco policial, foi capturado no dia 19 de setembro na favela da Grota, não tendo resistido à prisão. É dele a frase no momento da prisão: "Perdi, chefe. Só não esculacha não", em referência à ânsia da polícia em prendê-lo. Elias Maluco foi condenado em dezembro de 2002 a 13 anos de prisão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, num processo que envolvia o cantor Belo. Em 10 de novembro de 2003, foi condenado a 18 anos de prisão pela 23ª Vara Criminal do Rio de Janeiro pelos mesmos crimes no âmbito de outro processo, e em 25 de maio de 2005 foi condenado a 28 anos e meio de prisão pelo primeiro Tribunal do Júri do Rio de Janeiro pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, formação de quadrilha e ocultação de cadáver no caso do assassinato de Tim Lopes. Mesmo após receber a sentença de 18 e 28 anos por outros processos subsequentes somados às penas do caso Tim Lopes, o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, concedeu o habeas corpus para Elias. Porém, ele continuou preso devido às suas 2 outras condenações. Poucos meses depois, a medida foi derrubada pelo mesmo tribunal. Graças à sua influência no crime organizado, o traficante foi transferido diversas vezes para outros presídios, de maneira que sua comunicação com o mundo exterior fosse bloqueada. Elias Maluco ficou preso no prisional de Bangu 1 desde a sua detenção até dia 4 de janeiro de 2007, quando foi transferido para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, juntamente com outros 11 chefes das facções criminosas Comando Vermelho e Terceiro Comando, acusados de planejar a queima de ônibus e os atentados contra delegacias e postos da Polícia Militar,
ocorridos no Rio de Janeiro em 28 de dezembro de 2006, que resultaram na morte de 19 pessoas. Após o início de uma nova onda de violência no Rio de Janeiro, em 21 de novembro de 2010, Elias Maluco e Marcinho VP, que segundo o setor de inteligência da polícia teriam ordenado os ataques, foram transferidos em 25 de novembro de 2010 para a Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Em 18 de agosto de 2011, Elias Maluco foi novamente transferido, desta vez para o Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Cerca de um mês antes de sua morte, o traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, perdeu espaço na maior facção criminosa do Rio, na qual era apontado como sendo um de seus principais chefes. De acordo com fontes da Polícia Civil e da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, o criminoso perdeu o posto de número 2 da quadrilha e também o controle de bocas de fumo no Complexo da Penha, na zona norte do Rio, em comunidades da Baixada Fluminense, como a favela do Dique, em Duque de Caxias. Segundo as fontes, a perda de poder ocorreu após uma desavença com Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, principal nome da quadrilha. Marcinho, insatisfeito com algumas posturas de Elias, principalmente em relação à expansão para favelas da Baixada, teria determinado o afastamento dele da cúpula, transferindo o comando de suas bocas de fumo para Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca da Penha. Esse não foi o primeiro desentendimento entre Marcinho e Elias. Em um passado recente, VP já tinha determinado o afastamento do comparsa, que acabou conseguindo contornar a situação. A equipe de advogados do criminoso tentou, nos últimos anos, desarquivar o caso do assassinato de Tim Lopes com o intuito de provar a inocência do cliente. Após receber a autorização do Conselho Federal da OAB investigar por conta própria, em 2019 o ponto dos defensores era a ossada do jornalista, que poderia ter sido averiguada de maneira rápida e sem os modernos equipamentos de identificação disponíveis atualmente. A advogada Alexandra Oliveira Menezes era responsável por defender Elias e acrescentou que havia possibilidade do morro não ter sinal de telefone na época para Elias ordenar tal crime. Julgamentos como o que condenou Elias costumavam levar o dobro do tempo. Há detalhes do processo que não foram explorados. Vamos remexer com uma história que já estava enterrada, disse a advogada. A nova investigação foi paralisada na tarde de 22 de setembro de 2020, quando Elias Maluco foi encontrado morto na Penitenciária Federal de Catanduvas. O corpo possuía sinais de enforcamento, porém a causa da morte não foi confirmada pela nota oficial da DEPEN. Como era de costume, Elias Pereira da Silva, de 54 anos, deixou a sua cela individual no instante em que a pesada porta de aço se abriu automaticamente, na manhã do dia 22 de setembro de 2020, permitindo o acesso ao pátio da galeria na Penitenciária Federal de Catanduvas. Elias Maluco manteve a rotina até retornar ao cubículo de 7 metros quadrados, onde recebeu pela portinhola o almoço e foi informado pelo agente penitenciário sobre a visita dos advogados Lucéia Alcântara e Paulo César de Almeida Júnior, marcada para as 16 horas. Naquele instante, Elias Maluco quebrou a rotina ao dizer que não falaria com seus defensores, atitude incomum entre os presos de unidades de segurança máxima, que permanecem isolados por 22 horas do dia. Ao retornar à cela para anunciar a chegada dos advogados, o agente o encontrou morto, pendurado por um lençol envolto ao pescoço. 4 dias antes de sua morte, Elias Maluco havia sido denunciado, junto a outros 11 suspeitos, de envolvimento num sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. Dentre eles, Márcio dos Santos, o Marcinho VP, que também cumpre pena em Catanduvas e é apontado como o chefe da organização criminosa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e deixe sua opinião nos comentários. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para outras histórias como essa. Nos vemos por aqui no próximo vídeo aqui no canal. Até logo!